Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Em clima de Halloween aqui, a gente vai dar início à nossa aula, né, de animação em stop motion. Primeiramente agradecer a Secretaria de Cultura aqui de Araçatuba, né, por permitir essa aula aqui, permitir que ela aconteça. E, bom, meu nome é Bruno, vulgo Buru também. Vou dar uma leve carteirada aqui rápida para dizer de onde eu comecei a trabalhar com stop motion, por que eu fiz isso. Em 2011, né, eu entrei na universidade, eu sou licenciado em biologia e durante os anos ali eu fiz parte de um grupo que chama PET, né, e ali eu tive o primeiro contato, né, com algumas ferramentas que a gente utilizava para ensino. E com o tempo a gente foi afunilando essas ferramentas e a gente acabou chegando no cinema e depois no cinema de animação. Então, acabei entrando num programa de iniciação científica, né, onde a gente trabalhava com formação de professores e a gente usava essa ferramenta, né, a produção cinematográfica, a produção audiovisual, né, na real, para desenvolver algumas habilidades, desenvolver algumas aprendizagens, e a gente usava ela como ferramenta, né, para a formação de professores. Então foi ali que eu tive um grande contato durante 3, 4 anos trabalhando com isso, ministrei bastante workshop, bastante minicurso, e sempre gostei muito, tá? É uma coisa assim bem divertida, vocês vão ver que é bem legal de fazer isso. E eu acho que sem muita delonga, assim, a gente pode começar essa aula, tá? Eu espero que vocês aproveitem bastante. Eu tentei ser bem sucinto no assunto, tentei ser bem direto, fiz um vídeo, né? Criei um curta, que foi esse que vocês viram no início. E a gente vai usar ele como objeto, tá? Para análise também, para ter um exemplo mais palpável. Então eu vou tratar dos assuntos relevantes, os que eu acho mais relevantes. Não vou conseguir esgotar o assunto, porque é muita coisa realmente. Essa aqui é uma aula introdutória, tá? Então eu vou usar esse vídeo que vocês viram de início, como objeto, tá? Para a gente poder conversar sobre. Então eu espero que vocês aproveitem e desde já, muito obrigado. Bom, pessoal, vamos lá então, depois dessa apresentação toda, né, de dizer de onde eu vim, quem eu sou, meu nome, da minha carteirada, do porquê eu estou fazendo isso, como eu fiz isso, como eu fazia isso, é hora de a gente começar nossa aulinha aqui. Alguns adendos antes de começar. Talvez vocês vão olhar o tempo aí da aula, do vídeo, e vão achar uma coisa muito longa, né, mas pode ficar tranquilo, que a hora passa rapidinho, assim, é um assunto bem cativante, é uma coisa bem interessante de se fazer, né? Eu vou falar sobre os passos, né, o passo a passo, e vocês vão ver que a hora vai passar assim, ó, voando. Segunda coisa, às vezes vai parecer que eu estou tentando falar devagar, e é isso mesmo que eu estou tentando fazer. A minha dicção, assim, ela é de centavos, principalmente quando eu começo a me empolgar com um assunto. Se eu me empolgo com o assunto, eu começo a embolar as palavras e falar muito rápido. Então aqui eu vou tentar falar devagar para vocês entenderem o que eu estou falando e principalmente para o programa que vai fazer a legenda entender o que eu estou falando. Porque tem vezes que, por exemplo, eu mando áudio no WhatsApp para alguém, a pessoa fala "quê?", aí eu vou lá escutar e eu também falo "quê?", né? Eu não consigo entender o que eu falo, então sim, eu vou tentar falar devagar. Então, esses são os adendos. Vamos começar aqui. Primeira coisa, animação em stop motion. O que ela é? Como que eu defino isso? Ela é uma sequência de fotos, tá? Que vai gerar um movimento, tá? Que vai fazer uma imagem entrar em movimento. Simples, certo? Por exemplo, esse patinho aqui. Tem um patinho aqui e eu quero fazer esse pato andar com a técnica. Então, tiro uma foto, mexo um pouquinho, tiro outra foto, mexo um pouquinho, tiro outra foto, mexo um pouquinho, e assim por diante. Tirei todas as fotos,
Ponho no editor, coloco elas em ordem, transformo num vídeo, eu vou ter um patinho nadando sozinho, né? Sem uma mão para empurrar ele aqui. Basicamente é isso, tá? Não tem muito segredo nessa definição, tá? Uma sequência de fotos que vai criar movimento. E onde a gente encontra, né, afinal de contas, esse stop motion? A gente encontra ele em filmes longas e curtas e também a gente encontra em comerciais, isso no geral, tá? Tem até efeitos especiais, na verdade, em filmes que foram feitos usando a técnica de stop motion. Principalmente filmes antigos, né, que ali você não tinha a tecnologia de CGI, né, da computação gráfica, para você gerar alguns efeitos, né, e o stop motion ele foi muito utilizado dessa forma também. Hoje é mais difícil, mas ainda assim, se você procurar, alguns filmes provavelmente ainda usam essa técnica, tá? Eu gosto muito de filmes e curtas em stop motion, eu acho que é uma coisa assim que fica muito bonita, principalmente sabendo como que funciona, né? Porque tirar fotografias e gerar o movimento, falando assim, né, parece muito fácil, muito simples, mas tem algumas coisas ali, algumas sacadas, algumas técnicas que você tem que levar em consideração, tem que levar em conta para funcionar, né? Para ficar fluido, para não ficar aquela coisa travada demais, a não ser que você queira que seu filme seja um pouco travado. Tudo isso é questão de gosto também do que você quer fazer. Em comerciais, tem uma moça, inclusive, que eu sigo no Instagram, eu vou ver se eu deixo o arroba dela na descrição aqui, que eu acho muito interessante vocês darem uma olhadinha ali, como funciona, porque ela trabalha só com comercial e só stop motion, né? Então, ela faz comercial para roupa, para tênis, para produto de beleza, e assim, é muito legal, ela mostra muitas sacadas ali, ela mostra o making of, ela mostra como que ela faz, e se você, por exemplo, é um publicitário, né, que quer incluir essa ferramenta no seu trabalho, eu acho que vale muito a pena você dar uma olhadinha no Instagram dela. Eu não lembro de cabeça, eu acho que é Maria, alguma coisa assim, mas eu vou deixar na descrição para quem quiser acompanhar o trabalho dela, que é bem bacana. Voltando para os filmes, né, os curtas-metragens, assim, são os que eu mais gosto, particularmente. Se você procurar no YouTube curta-metragem, stop motion, você vai encontrar vários. E assim, eles são bem divertidos no geral, né? Você vai achar desde terror até as comédias, né? Mas eles são bem legais de assistir porque eles não são tão assim, eles não precisam, na verdade, ser mainstream, ser aquele filme família. Ele pode viajar um pouquinho mais e eu gosto bastante. Filmes longa-metragens, o último que eu lembro que saiu, posso estar falando besteira, mas eu acho que o último que, pelo menos o que eu vi, é um que chama Kubo e as Cordas Mágicas. Ele é de stop motion e assim, ele é lindo, incrível. Óbvio que ali dentro do filme você tem partes dele ali que não são só stop motion, né? Ali você tem o CGI, que é a computação gráfica, né? Os efeitos especiais que são inseridos ali na pós-produção, mas mesmo assim, não deixa de ser impressionante como que eles movimentam, como que eles fazem, né? E também, inclusive, indico muito vocês procurarem no YouTube o making off, né? Que vocês acham alguns vídeos do making off, alguns time-lapse assim do pessoal fazendo a movimentação, né? É até legal que dá para você ver os aparelhos todos que eles usam, né? Que eu acho legal como curiosidade, beleza? Eu vou pedir desculpa já de imediato, porque eu tentei encontrar um horário bom para filmar e gravar aqui a aula, mas volta e meia vai passar uma moto, algum carro fazendo barulho aqui. Eu vou tentar diminuir o volume na edição, mas de vez em quando isso vai acontecer. Então, no geral, animação em stop motion, uma sequência de fotos que vai gerar movimento. Ok? É isso que a gente vai fazer aqui hoje, é isso que a gente vai conversar aqui. Vou explicar sobre isso aqui para vocês, beleza? Vamos seguir. Beleza, Bruno. Stop motion é tirar foto, editar e colocar movimento, tá? Mas como que eu faço isso, né? De que maneira? Então, como, né? Então agora a gente vai entrar num ponto aqui que é crucial para
para explicar tudo isso, e eu preciso falar duas coisas importantes também. Essa aula, eu estou montando ela, eu fiz ela para que qualquer pessoa com um celular consiga montar uma animação. Então, assim, eu já parti do pressuposto que todo mundo que vai ver essa aula está na mesma situação que na situação que eu não tenho ferramentas específicas para criar algumas animações, algumas coisas que eu vou precisar, por exemplo, em um filme, né, em um curta de stop motion. Por exemplo, tem algumas ferramentas, sabe aqueles trilhos de câmera que a gente vê no cinema convencional, né, que é um trilhozão e um cara num carrinho assim, empurrando a câmera para filmar continuamente, indo atrás ou voltando e o personagem vindo em direção a ele? Esse trilho você consegue arrumar um pequeno, um menorzinho para uma câmera de fotográfico ou para um celular, por exemplo, para você poder fazer justamente esse movimento tirando fotos. Então isso vai fazer com que sua foto fique muito mais, a sua sequência, né, fique mais limpa, né, que você vai conseguir deslocar a sua câmera de maneira linear, né, ele não vai ficar tipo todo tremido. Existe uma outra ferramenta também que é tipo um ganchinho assim, que, por exemplo, o meu personagem é um boneco, eu não posso correr o perigo desse boneco não ter o equilíbrio suficiente ou então dele cair no meio da fotografia, né? Eu estou tirando uma foto, meu boneco dá um passo, aí ele, sei lá, o peso dele está desproporcional e ele cai, né? Isso não pode acontecer. Se isso acontece, você tem que retomar desde o começo da fotografia, porque fica muito difícil fazer uma emenda ali. Pode fazer emenda, só que provavelmente vai dar aquele pulo, assim, né? Um corte estranho. Então, com esse ganchinho, você prega na cabeça do boneco, assim, enfim, do que for, e você consegue fazer, inclusive, ele pular, né? Você tira ele do chão, porque ele vai estar fixo nesse gancho, e é uma ferramenta, assim, ótima para estabilidade, por exemplo. Então, eu estou partindo dessa ideia que ninguém que está assistindo essa aula, igual eu, tem essas ferramentas. Então, para qualquer pessoa que tenha um celular. Tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, assim, primeira coisa que você vai ter que fazer, definição da temática. O curta que eu passei no começo foi o que eu fiz para essa aula. Então, eu vou me basear nele para falar de tudo. Tá? Todos os passos que eu fiz, por que eu fiz esse passo, das escolhas que eu fiz ali, né? Tanto do cenário, de iluminação, todas essas coisas a gente vai passar por isso, olhando esse curto que eu fiz, o do olho. Tá? Então, definição da temática é uma coisa que eu vou chamar de pré-roteiro. Normalmente, quem trabalha com audiovisual, quem trabalha com cinema, sabe que o roteiro, você tem que ter um roteiro pronto antes de você começar a gravar. Aqui nesse caso, como a gente não tem todas as ferramentas, a gente tem um celular e um sonho, não tem como a gente, né, fazer um roteiro gigante, um roteiro, por mais que ele seja pequeno, é muito difícil você prever os problemas e as dificuldades, né, que podem acontecer durante a gravação, já que você só tem um celular e um sonho. Então, o meu pré-roteiro, como que eu montei ele? Primeiro, eu fui atrás de fui olhar as coisas que eu tinha aqui no estúdio, aqui em casa, quais elementos que eu tinha disponível, eu agrupei os elementos semelhantes e fui ver o que é possível fazer. Como que eu fiz isso? Vamos lá. Eu fui procurar realmente, abrir gaveta, ver tipo objetos que eu tinha de decoração e tudo mais, para olhar para eles ali e ver o que poderia ser feito com aquilo. Desculpa aí, gente. E eu fui achando coisas que eu olhava e eu imaginava aquilo no cenário, na cena, e eu falava, bom, acho que isso aqui pode ser interessante. Né? Então eu fui encontrando objetos e eu fui olhando, isso aqui parece com isso parece com isso aqui parece com isso, e fui juntando. Então as coisas que eu fui encontrando, por exemplo, eu achei isso aqui, ó, que é um monstrinho que eu modelei faz bastante tempo. Eu sabia que eu queria que esse patinho aparecesse, porque eu gosto muito dele, né? Ele fazia muito sentido assim, mas como elemento para compor cenário eu achei que seria legal,
porque ele é bonitinho, né? Eu encontrei, aí ó, um livro escrito Guia de Monstros, que já fazia bastante sentido com esse monstro, né? Então, só aqui nesses dois elementos, eu já tinha uma temática meio de horror, né? De monstros e tal. Aí, foi onde eu encontrei esse quadro aqui, um desenho que eu fiz, que eu gosto bastante, inclusive. E foi ele, olhando para ele, que veio a grande ideia, assim, que eu falei, bom, acho que eu já sei o que eu vou fazer, né? Vou trabalhar, aí aproveitei que eu tava querendo lançar no final de outubro, lembrei do Halloween, falei, bom, casou o que eu precisava. Eu tenho, fora as outras coisas que vocês viram no cenário, né, no filme, que eu fui juntando, né, para compor junto com isso aqui que eu tinha achado. Mas foi esse quadro aqui, ó, que me deu o estalo. Então, assim, sempre que você for procurar coisas, esses elementos e agrupar para ver o que é possível fazer, sempre faça isso com a cabeça aberta, mente aberta, aceite as possibilidades que vem na sua cabeça, anota e depois você vai, né, decupando aquilo, refilando para sair uma ideia que seja possível. Isso é sempre importante, tá? Lógico que numa primeira vez, numa segunda vez que você for fazer isso, logo de cara tem coisas que você não vai saber se é possível ou não até tentar, tá? Mas tentar evitar, às vezes, algumas ideias muito mirabolantes, né? É interessante. Não que você precise evitar essas ideias, tá? Você pode tentar. Às vezes, ser mais criativo do que eu, por exemplo, e consegue fazer nas gambiarra louca ali, fazer dar certo, tá? Então eu juntei isso aqui e fui ver, bom, o que é possível fazer. Aproveitei o Halloween, então fui para um tema um pouco de terror. Justamente também por conta de iluminação, de algumas coisas que eu tenho aqui que iluminariam bem esse cenário. Ah tá, uma das coisas que eu usei também foi esse quadro aqui, ó, que eu tava olhando aqui, também achei ele meio terror. Falei, bom, vai fazer parte do meu cenário. Então isso funcionou para mim como um pré-roteiro. Eu tinha a história pronta? Não. Sabia o que ia acontecer ali, o que o objeto principal ele ia fazer? Também não. O que eu tinha? Depois de olhar os elementos disponíveis, agrupar elementos semelhantes e ver o que é possível fazer. Eu tinha um tema que era horror e eu tinha elementos que poderiam compor o cenário, tá? Então eu tinha essas duas coisas, e essas duas coisas aqui eu chamei de pré-roteiro, que é o início da ideia, que é o início do sonho. Beleza? Bom, dito isso, com essa ideia em mente já, a gente começa a trabalhar outro ponto. A gente vai começar a funilar o que a gente tem para montar o nosso vídeo, o nosso filme. Que aí a gente parte para um ponto que é a definição do objeto principal. E isso aqui é muito, muito, muito importante. Vamos lá, por quê? Bom, gente, peraí, mas antes da gente entrar nessa definição do objeto principal e seguir, acho que eu vou dar mais um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro essa questão aqui, da definição da temática, elemento, semelhante, ver o que é possível fazer. Por exemplo, isso aqui, esses elementos que eu encontrei no meu estúdio, nas coisas que eu tenho, né, nos objetos que eu tenho, nas coisas que eu gosto. Se você não encontrar nada de interessante nessas coisas, por exemplo, você pode, sei lá, olha para um cômodo da casa, por exemplo, mais fácil, a cozinha. Ali na cozinha você vai encontrar o quê? Todas as coisas semelhantes que você imaginar. Panela, prato, garfo, comida. Tudo isso faz parte de uma coisa, né? Eles conversam entre si, eles são elementos semelhantes. E com certeza você vai ter eles disponíveis, né? Você vai ter uma panela, você vai ter um prato, você vai ter um garfo. Então eles já vão formar um cenário, tá? Inclusive uma ideia muito legal, usar a cozinha como cenário e esses elementos, tá? Justamente também, que já faz o gancho, por conta dessa definição do objeto principal, tá? Então vamos lá. Bom, por que definição do objeto principal é muito importante? Lembra que eu estava falando dos objetos, né, das ferramentas
que as pessoas que trabalham com isso mesmo, né, que fazem vídeos profissionais, possuem, né, o trilhozinho ou então aquele ganchinho. Esse ganchinho aqui, ele permite que você use objetos diferentes, objetos que tenham centro de gravidade em locais diferentes. Por que ele permite isso? Porque ele vai estar fixo, ele vai estar segurando esse seu objeto. Quando a gente não tem, se a gente for usar um objeto que não tem esse centro de gravidade alinhado ali, que não tem equilíbrio, tudo vai ficar mais difícil. Na verdade, tudo vai ficar mais impossível, né? E eu vou dar exemplo aqui para vocês por que isso é difícil. Que eu já fiz isso uma vez, eu fiz alguns bonecos que eles ficaram legais até assim, né? Por ser modelagem ali com massinha, mas eles paravam em pé com muita dificuldade. Então assim, foi um trampo, foi um parto pra gente conseguir tirar algumas fotos e fazer o vídeo. E aí ficou tremido, eles ficavam pulando assim. Por quê? Porque não tinha estabilidade. Então, quando você for pensar no seu objeto, acho que a palavra que tem que vir na tua cabeça é estabilidade. Então, você pode usar o que é muito viável, o que é muito interessante para começar a tentar, começar a fazer, usar um objeto pronto, certo? Um objeto que aqui, ele, cara, você põe ele em pé, ele vai ficar em pé. Coitado, tá desfocado aqui. Ele não tem complicações, né? O formato do seu objeto não vai gerar complicações para você. Se quiser que ele se mexe de boa, ele não vai cair, ele só não vai voar, né? Mas é muito importante pensar na funcionalidade e no equilíbrio que o seu objeto vai ter. Por isso que eu falei da cozinha, né? Que eu voltei para dar esse exemplo, porque um prato, um copo ou, sei lá, uma batata, alguma coisa assim que você vai usar para movimentar e fazer ali o seu vídeo, ele para em pé de boa, ele tem o centro de gravidade dele certinho ali, ele não vai ficar caindo, tombando, né? Você não vai, por exemplo, também, que nem entre usar um copo e um ovo, por exemplo, é muito mais fácil você usar um copo, então você tem que saber escolher ali também o objeto que você vai utilizar, tá? Por quê? Porque você quer facilitar o seu processo, você não quer dificultar esse processo, tá? Aí no caso, foi que eu falei que quando eu vi esse quadro aqui, eu já entendi o que eu queria fazer, já veio a ideia veio de uma vez, assim, plau. E eu fui e falei, bom, vou criar um olho. Esse foi o objeto que eu usei para o filme, certo? Ele é fácil de colocar em uma superfície lisa, ele fica parado, ele não rola. Se eu precisar dar uma apertadinha nele aqui, ele vai dar uma amassadinha, ele vai ficar fixo, porque ele é feito de massinha, de plastilina. Tá? Eu vou mostrar o processo todo aqui. Então, ele foi a melhor escolha assim, que eu tive dentro da temática que eu queria. E é por isso que eu falo que é interessante você viajar um pouco, porque assim, é um olho que vai caminhar, né? Então, você tem que aceitar ideias malucas, porque elas acabam ficando legais, tá? Então, guarda isso na cabeça, tá? A definição do objeto principal, isso aqui é crucial para o seu vídeo ficar mais fácil, para ele fluir melhor, tá? Ó, quer ver? Eu vou até passar ele aqui de novo, para vocês verem o que a gente falou até agora. Olha só, a estabilidade que ele vai ter enquanto ele anda. Olha lá o nosso cenário, o quadro que eu coloquei, que eu encontrei. E a estabilidade que o olho vem. Lá no fundo a gente tem, ó, o quadro, né, e o monstrinho ali também. E olha só, ele vem limpo, ele vem liso, porque eu consigo grudar ele. A gente vai falar sobre isso aí também, tá? Então... Opa, perdi aqui. Aí. Então, definição do objeto, importantíssimo, tá? Agora, a construção do objeto. Vamos lá. Se você for construir, ao invés de usar
um objeto pronto, eu indico sempre a massinha, tá? Porque dá para moldar muita coisa, né? Dá para você pintar a massinha. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vídeo que eu tava montando esse olho. Deixa eu ver se eu tirei o áudio do vídeo. Tirei. Olha só, essa massinha é uma massinha de plastilina, tá? Ela é a base de óleo. Essa massinha, ela é muito antiga, faz muito tempo que ela estava comigo. E olha só, o quadro do olho já estava aqui embaixo, né? Porque a minha ideia já estava pronta ali. Eu já sabia que eu queria um olho. Então, gente, moldar um olho, no caso aqui, foi a coisa mais fácil do mundo, né? É só você fazer uma bolinha, duas bolinhas, uma menor e outra menor, achatar essas duas bolinhas e colar uma em cima da outra. Olha só, não tem erro não. É a bola maior, uma menor e outra menor ainda. Opa. Que aí eu achatei elas e eu pintei. Ó, você pode ver que ele tem até algumas manchas aqui, ó, da tinta que está saindo. Mas ali, ó, a massinha que eu usei, cada uma de uma cor, não me importei com isso, tá? Então, fui modelando. Deixa eu acelerar esse vídeo aqui, porque a gente não precisa ver tudo, né? Olha lá, fazendo a bolinha maior. Olha lá a cor que ele era. Misturei duas cores. E aí, você pode ver que ele é uma massinha que ela não é muito mole. Então, essa firmeza volta lá naquela ideia de você pensar no seu objeto para que ele seja firme, para que ele não fique sem equilíbrio, tá? Importante isso. Ela tem um peso legal também, essa massinha. Daí a gente vai fazer a bolinha menor, ó. Essa aqui é a pupila. Achata ela. Olha lá. Ele ficou no formato engraçado, né? Pois é só você colocar em cima. E essa massinha ela é boa que você não precisa usar cola. Só de você apertar uma na outra ela já gruda. Olha lá, ó. Fiz. E ó, tá vendo esse ferrinho que eu usei aqui? Isso também é interessante de falar. Porque às vezes a gente vai modelar alguma coisa, até o pessoal tem aqueles kits, né, que vendem para modelagem, que é um monte de ponta, um monte de coisa. Até aquilo lá é legal, mas se você não tiver, o que eu usei aí pra fazer? É que ela não precisou de muita coisa, mas teve os outros bonecos que eu vou mostrar que eu fiz, eu tive que usar essas ferramentas, alguma ferramenta para fazer o olho, fazer o buraquinho do nariz, e eu usei exatamente essas que eu estou usando aí nesse vídeo, que é essa agulha de crochê e esse negocinho, essa ferramenta de manicure, que eu acho que é de tirar cutícula, se eu não me engano. Pô, serve demais, né? Porque ela tem umas pontas diferentes, você consegue fazer furinho, você consegue fazer uma bolinha, né? Ele serve demais para fazer isso. Vamos ver o vídeo aqui. Olha, aqui eu tô alisando ele, dá para fazer com o dedo, mas tô fazendo com a ferramenta aí. Colocando, cadê? Olha lá, a bolinha do centro. Você pode ver que cada uma de uma cor. Eu fui pintar isso depois, acho que nesse vídeo tem eu pintando. Olha lá, o olho tava pronto. Inclusive essa cor tava bem legal, mas acho que não ia dar pra entender que era um olho, né? Vamos lá, olha lá. Aí aqui eu peguei tinta, zero, assim, complicações, né? E fui pintando, branco. Sujou um pouco, suja mesmo, mas não tem importância, tá? Então vamos lá. Então, o que eu indico, se você não for usar um objeto fixo e for usar, porque eles quiser construir algum, use massinha, e se for comprar massinha, compra essa plastilina, tá? Que ela é a base de óleo, ela não resseca. Esse aqui, ó, dá pra usar essa massinha de novo ainda se eu quiser. Ele é a base de óleo, ele não fica naquelas massinhas que resseca e viram um quebra-quebra. É até interessante porque se você for demorar mais de um dia para fazer suas fotos, ele não vai ressecar, ele não vai começar a craquelar, tá? Então, beleza, definição do objeto, construção do objeto, sempre focando na mobilidade dele, na praticidade dele na hora de tirar as fotografias, tá? Bom, por que? Agora eu vou mostrar o porquê é importante pensar nisso. Espera aí. Aqui, pronto. Agora eu apareço junto. Esse boneco é aquele que eu falei pra vocês que eu montei
Ele até que ficou legal, né, na medida do possível, mas ele tinha zero, na verdade -1 de mobilidade. Ele parava sentado assim, mas se você fosse colocar ele em pé, ele até parava, tanto que vocês podem ver que eu fiz, olha o tamanho desse pé. A gente fez um pé gigantesco para ver se ele aguentava o peso do boneco, né? Porque esse boneco a gente construiu como? A gente fez um esqueletinho de arame. O corpo dele, você pode ver que a textura é diferente da mão, do pé e da cabeça. O corpo foi de papel machê. Então, bolinha de papel, enrola com fita, cola o machê, faz o bracinho, faz o corpo, né? E vai montando naquele esqueletinho de arame. Fiz a cabeça separada, só que foi o que eu falei. Eu não falei que isso aqui é pesado? Que essa massinha aqui é pesada? Então, assim, a cabeça dele ficou muito pesada para um corpo muito leve. Aí eu tive que fazer o quê? Descontar no pé. Eu fiz um pé gigantesco, mas assim, esteticamente não ficou pior dos piores, tá? Mas isso aqui foi lá em 2016, 2015, faz tempo. Isso aqui foi na época da universidade. Ele parado assim, beleza. Ó, e o cenário, né? É interessante falar também desse cenário. Como eu não tinha, né? Aqui ele era um vídeo sobre evolução humana, então eu precisava de um fundo, né? De uma mata, alguma coisa assim. Eu não tinha como ficar fazendo, desenhei num papel. Meti uma cartolina, fiz o desenho, coloquei atrás. Funcionou como um cenário, tá? Olha, esse aqui é um outro boneco que a gente construiu do mesmo jeito, tá? Esqueleto de arame, papel machê, ó lá, você pode ver a textura que é diferente. E as mãos também gigantescas, o pé desse era o mesmo esquema, grandão para poder parar em pé. Esse aqui era um Neandertal desenhando na caverna. Você pode ver o fundo a mesma coisa, peguei uma cartolina e desenhei, tá? Essa baciazinha aqui do lado, inclusive, ela tá até aqui, ó. Eu tenho ela até hoje. O cara parece que só guarda tranqueira, guarda lixo, né? E então fundo, né? De cenário também, não achei nada semelhante para juntar e usar, então eu tive que criar. Funciona assim também, se você quiser. Não consegui achar nada, o que eu quero é muito diferente. Você pode pegar uma cartolina, desenhar o fundo, pintar o fundo e usar ele. Funciona também, olha só, a imagem, essa fotografia ficou até que bem legal, né? Ele estava fazendo um desenho rupestre ali, tal. Só que agora, presta atenção nessa movimentação aqui. Olha só. O bicho vem duro. Olha, tudo craquelado, travado. E Olha isso. Então, assim, poucas... Olha isso que é importante de deixar claro. Olha essa movimentação. Não, sério. É tudo pulando, tudo não sei o que lá. Por quê? Porque ele não tinha estabilidade. Se reparar, acho que até parece um pedaço de uma mão aqui, ó. A gente segurando ele por baixo. Porque a gente fazia o quê? Pra tirar foto. A gente, segurava o pé por baixo e o outro ia movimentando em cima. Sozinho era impossível tirar essas fotografias. Então ele não tinha equilíbrio, não dava aquela liga. Então, e você pode ver que não tem como você filmar o boneco inteiro. A gente só filma da cintura pra cima. Por quê? Justamente porque alguém tinha que ficar se segurando embaixo pra movimentar a parte de cima, pelo menos. Se eu tivesse feito só a parte de cima do boneco, muito provavelmente daria pra fazer o vídeo igual foi feito, tá? É aí que está a grande importância da estabilidade de você pensar no seu objeto principal antes de você criar ele. Essa sequência aqui eu gosto dela. Ó, ele pega uma lança, olha e arremessa. Tá, pra ter sido um dos primeiros aí, ele até que é divertido. Mas o foco aqui é justamente nos bonecos, tá? Pra vocês verem como que é ruim, como que é difícil, né? Você controlar uma coisa que não tem equilíbrio. E outra, se torna mais difícil ainda, porque você precisa de uma sequência bem clara da fotografia. Então, se eu tô com o objeto aqui, eu quero fazer ele caminhar, eu vou dar um pulinho de cada vez. Um pulinho de cada vez. Se ele fica todo molenga assim, se mexendo, quando você for editar nesse um pulinho de cada vez, você vai ter um vídeo com esse movimento assim todo craquelado.
E foi o que eu disse, às vezes você quer causar desconforto, talvez, no vídeo, aí funciona. Porque ele realmente vai causar desconforto. Porque assim, é tipo aquela câmera nervosa, né? Que o negócio fica mexendo, tremendo e caos. Mas se você não quiser esse efeito, pense muito bem no seu objeto principal. Ó, eu vou voltar aqui para mostrar o rostinho deles que eu falei para vocês, ó. Tá torto, tá amassado, né? Porque se você for ver o primeiro frame desse vídeo e o último, os bonecos parece que apanhou assim, porque no começo eles estão inteiros, íntegros, no final a mão é uma massa assim, sem dedo, de tanto que a gente usou, fechou e abriu, a mão virou uma placa. Mas ó, dá pra ver que o rostinho deles aqui, ó, foi trabalhado, ó, tá vendo? Esse olho, nariz. Por isso que eu falo que assim, aquelas ferramentas que apareceram no outro vídeo ali, que é a agulha de crochê, aquele negócio de tirar cutícula, pra isso eles funcionam muito bem, cara. Você vai modelar ali a sobrancelha, que nem esse olho aí, eu usei a parte de trás da agulha, só furei. Então ficou um olho, né? Olha lá, fundinho na espessura da agulha. Esse aqui não, esse aqui como ele a característica dele era ter um olho claro, a gente fez o olho e tudo mais, olha lá, pintura corporal. Isso é muito legal também de falar. Quando você vai criar seu personagem ali, você agregar coisas nele, né? Aqui a gente estava falando de evolução humana, então a gente tinha a questão da pintura corporal, a questão da fisionomia de cada hominídeo. Então isso foi mudando, a gente teve que criar isso no boneco. Então esses detalhes enriquecem muito seu filme, seu vídeo, independente do que você estiver fazendo. Vamos seguir. Bom, então, seguindo. Agora a gente vai passar para a parte de elementos e construção do cenário. Isso aqui a gente já falou bastante, na verdade, né? Da escolha, de como vai ser a temática, que está lá no pré-roteiro, lá no início. E assim, gente, se parecer que tem muito, que eu falei muita coisa, pode ficar tranquilo que a gente vai fazer uma revisão aí, né? Vocês estão bem amparados aqui. Então vamos falar dos elementos da construção de cenário. Desktop ou bagunça na mesa. Esse é um cenário que eu particularmente gosto muito, eu já usei mais de uma vez, que é você montar o seu cenário no seu desktop, na sua mesa de trabalho mesmo. Eu sempre trabalhei com desenho, essas coisas, então minha mesa ela era uma bagunça organizada e eu sempre gostei daquela estética, né? Então era uma estética que me agradava. Um lápis espalhado aqui, uma borracha ali, um estojo, algum objeto de decoração. E aquilo para mim fazia um enfeite interessante de fundo ali, né? No caso ali os objetos que temos, a gente já falou sobre isso. E a interação com os objetos. Se a gente for ver o vídeo aqui, ó. Cadê? Por exemplo. É mais ou menos esse esquema de desktop, mesa bagunçada. A hora que ele entra, depois dessa parte aqui, olha lá, você vai ter objetos normais, tá? Tem um óculos, tem uns lápis ali atrás, tem o quadro, você pode ver que é uma mesa, uma mesa de trabalho. A hora que, principalmente por causa do óculos, tá? A hora que ele passa, ela tem uma caneta no fundo, ó, o patinho ali. Então assim, criar desse jeito. Cadê? Desktop. Criar pensando, né, num desktop, numa mesa bagunçada, é uma opção. Mesmo caso do exemplo que eu tinha dado da cozinha. Se você for usar pia, por exemplo, na sua cozinha, você faz um fundo, você coloca elementos ali que vão interagir com o seu objeto principal, tá? Isso aqui é chover no molhado. A gente já falou sobre isso. Agora isso aqui. Iluminação. Vamos lá. Bom, a iluminação, ela tem assim um papel fundamental para o seu vídeo, tá? Ela vai muitas vezes ditar o tom, muitas vezes ou se não todas as vezes, tá? Ela vai ditar o tom do filme junto com a música, por exemplo. Como assim o tom do filme? Bom, eu fiz o meu cenário, eu fiz o meu objeto principal pensando no horror, tá? Por mais que o vídeo ele tenha ficado cômico, tá? E a gente vai chegar nesse ponto, que é a mistura das duas coisas, né? Eu pego um horror, mas eu misturo com o cômico. Vamos falar primeiro da iluminação. Eu tinha essa iluminação aqui, ó. Não sei se vai dar bug aí, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui eu comprei na Shopee, baratinho. Eu tinha ela
E quando eu pensei no cenário e no tema, na temática, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi ela. Por quê? Essa iluminação, que é uma iluminação colorida, ela vai ajudar a tirar do real, tá? Como assim me ajudar a tirar do real? Ela vai dar esse tom de que o que está acontecendo ali realmente é fantasioso, né? Ela vai te dar essa impressão. Da mesma forma que se você usar uma luz quente, você vai ter um aconchego, e se você usar uma luz fria, você vai ter uma questão tipo de isolamento, do medo. A iluminação funciona assim. Essa luz colorida, essa aqui que eu usei, ela tá no tom frio, só que eu usei duas iluminações. Quer ver? Vamos lá no vídeo de novo. Olha lá, essa é a luz que eu estou usando aqui agora, que ela tem um tomzinho meio frio. Ela tem a beirada quente, mas o centro dela é frio. E vai ter um momento aí que vai aparecer a luz quente. Eu usei as duas, tá? Cadê a luz quente? Acho que é no final. Vamos ver se a gente chega lá. Não, mentira, eu só usei essa de cor fria mesmo. Achei que eu tivesse usado a outra de luz quente, não usei. Só usei a de cor fria. Por que é interessante você pensar na iluminação? Porque ela vai te dar, que nem eu te falei, todo o tom. Ah, uma coisa aqui, ó. Olha o tamanho da sombra. Ah, eu quero uma coisa de horror. Olha o tamanho da sombra projetada que ela me dá, ó. Olha só. Ela projeta uma sombra comprida. Isso tem a ver com filmes de terror. Por exemplo, aquele filme do... acho que do Drácula, né? Eu não quero falar besteira, mas é o do Nosferatu. Que tem a sombra dele projetada na parede. Aquilo é uma marca registrada de horror. Então, esses detalhes é importante a gente se ater, né? Porque isso é linguagem cinematográfica. Isso conversa diretamente com a gente, mesmo que inconscientemente, tá? Então, a iluminação, ela vai te dar esse tom. Se você estourar a luz, se você retirar a luz, se você deixar tudo escuro, se você fizer um ponto de luz igual no circo, né, que tem uma luz que vem de cima e pega bem em cima do cara que está ali apresentando, tudo isso funciona na linguagem que você vai estar ali usando, na linguagem do seu vídeo, do seu filme, tá? Então a iluminação é sempre importante você pensar. Primeiro que se você não ajeitar essa iluminação, tudo vai parecer muito amador, certo? Então procure luminárias, procure cores diferentes de luz. Tudo isso quando você for montar o seu cenário, tudo isso vai fazer muito sentido. Por exemplo, se você quiser destacar alguma coisa do seu cenário, alguma coisa ali, você não quer que ele seja o objeto principal, mas você quer dar algum destaque nele. Joga um foco de luz em cima. Você pode até uma desfocada nele, jogar um foco de luz em cima, pronto. Vários filmes, e aí que tá um ponto interessante também, a gente aprender a enxergar o filme, né? Os filmes, a linguagem cinematográfica que é utilizada. Vários filmes, quando você quer destacar alguém, que você quer fazer com que o telespectador olhe para aquele ponto, você apaga um pouco o restante das coisas e acende uma luz em cima daquele personagem, em cima daquele objeto, em cima do que você está querendo mostrar. Ou então, você deixa todo mundo com uma roupa cinza, escura, e o personagem que você quer mostrar, você destaca a cor da roupa dele. Põe ele de vermelho, põe ele de azul e o restante com umas cores mais apagadas. Isso é saber direcionar o olhar do telespectador. E isso é muito importante. O figurino, no caso do tom das cores, né, das roupas, ou então a iluminação. A iluminação eu acho ela mais fácil até, tá? Que você dá foco ou tirar. E o outro exemplo, né, que é muito claro, que é o frio quente. Cores frias e cores quentes, né? Se você quer, eu quero mostrar um cara numa cabana abandonado, triste, você não vai usar uma luz quente que vai te, tipo, dar aquele calorzinho. Não, você vai usar uma luz fria, uma luz azul, uma luz branca, né? Essas cores.
ou se você quer mostrar uma cabana também, só que tem uma família, eles estão num aconchego, tem a lareira acesa, a luz vai ser que cor? Amarela, tá? Então isso é muito importante de se pensar na hora de montar, tá? A sua história. Você tem que pensar qual o tom que você quer para aquela cena, que você quer que as pessoas sintam ao ver aquilo, e a iluminação ela é esse ponto, sim, chave, junto com o figurino também. É que esse vídeo não dá para ter figurino porque um olho não tem como a gente vestir um olho com roupa, né? Mas se você for usar algum boneco ou usar até pessoas, que dá para fazer stop motion com pessoas também, é um pouquinho mais complicado, mas tem como. O figurino funciona muito bem para dialogar dessa forma, tá bom? Bom, já que a gente estava falando de iluminação, eu decidi mudar aqui só para vocês verem como que altera bastante uma iluminação, ok? Aqui eu joguei para o fundo, ficou tudo escuro, ficou até mais confortável na verdade dessa forma. Eu acho que eu vou terminar o vídeo assim, tá? Então só para deixar bem claro como a estética muda com uma iluminação diferente, tá? Aqui eu estou evidenciando o fundo, ele está desfocado, tá? Eu sou o primeiro plano, mas agora eu tenho um fundo coloridinho que fica bem interessante aí. Combina inclusive com essas cores aqui, tá? Então, bora pro outro ponto. Roteiro. Então, vamos lá. Lembra que eu falei no começo que nesse caso aqui, do jeito que eu estava montando, do jeito que eu estou ensinando para vocês, essa sequência, o roteiro ele não fica pronto primeiro. Ele vem num segundo plano. Isso pode incomodar muitas pessoas, tá? Mas para o jeito que a gente está fazendo, que é embasado em cima de uma improvisação, aqui a gente está improvisando coisas, né? Porque, como eu falei, às vezes a gente não tem o material exato, o trilho, o ganchinho, já falei isso. Então a gente tem que pensar, eu acredito que pensar em partes mais curtas é mais simples, é mais fácil. Em vez de você fazer um roteiro grande, inteiro, complexo, você vai fazendo por partes. Nesse roteiro aqui, o jeito que eu tô montando, que eu montei, o roteiro foi feito durante as fotos. Até porque não era um roteiro muito complicado. Aqui não tinha fala, né? Ele não interagia com outro personagem, era um personagem. Então quando eu montei, a gente foi lá, procurei elementos semelhantes, agrupei, defini o tom do meu filme, montei o cenário, já tinha meu objeto. Fiz tudo isso, coloquei iluminação, estava pronto, só precisava tirar as fotos. Foi onde eu comecei a pensar no roteiro. Falei, o que eu vou fazer? Eu só preciso, o que eu preciso evidenciar para o pessoal? Eu preciso evidenciar principalmente a movimentação, né? Já que eu tinha passado por todos os pontos ali de iluminação, montagem de cenário, escolha de objeto. Falei, aqui no filme mesmo ali, eu preciso mostrar como que ele vai se movimentar, que essa é uma parte também crucial para o seu filme. Então eu montei o cenário e falei, bom, meu roteiro se criou na hora ali. Eu falei, ele vai dar uma volta pelo desktop bagunçado, interagir com alguns objetos. Quais objetos? Eu ainda não sabia quais seriam. E no final ele vai... Aí o final eu pensei no começo. Logo no começo eu já imaginei o final. Falei, no final ele vai cheirar uma flor, que eu também tinha achado ela nas minhas coisas, e vai espirrar. Nesse momento eu falei, vai ter teor cômico. Aí a cabeça... eu comecei a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então, o que isso quer dizer? Que durante a montagem, durante as fotos, durante o processo, muitas ideias vão aparecer. Então você tem que saber selecionar essas ideias, beleza? E saber como que você vai usar elas para elas não complicarem a sua vida, tá? Isso é muito importante, né? Então quando eu defini a caminhada pela mesa, eu falei, bom, eu preciso de um início. Como que vai começar? Ele vai começar do nada, já entrando? Falei, bom, acho que eu posso fazer esse olho abrindo. Aí veio uma dificuldade. Eu falei, bom, como que eu vou fazer esse olho abrindo? Então, eu tô falando, batendo na tecla desde o início, que você tem que pensar no simples. Porém, sempre tem um porém, é interessante também você colocar algumas dificuldades, primeiro para você avançar tecnicamente, né? Trabalhar com a sua criatividade e resolver esse problema, que é importante, resolver problemas, é um aprendizado
muito grande que você tira desse processo todo, tá? E enriquece também seu filme, porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, como que ele fez isso, né? Só a movimentação linear já causa fala, nossa, né, é difícil, foto por foto, mas se você fizer uma coisa um pouco mais complicada, aí você desperta mais ainda o interesse da tua audiência. Então, ó, como que eu fiz aquela pálpebra abrindo? Eu sofri. Eu estiquei a massinha, ó, tem até o vídeo aqui. Eu estiquei, eu comecei a testar, ver o tamanho. No início eu imaginei que eu ia cobrir o olho inteiro para fazer ele abrir. Que aí dá pra ver. Aí, inclusive, ó, a cor da pálpebra não tava ligando, né? Porque eu poderia pintar depois. E eu tava nessa ideia. Falei, cara, será que eu encapo esse olho inteiro pra ele abrir? Mas como que eu vou segurar? Qual vai ser o suporte? Eu não tenho um suporte. Aí eu comecei a procurar nas minhas coisas. E foi onde eu encontrei esse negocinho aqui. Que eu já tinha mostrado pra vocês, que eu tenho ele há muito tempo. Que é o colecionador de lixo, né? E você pode ver que eu usei ele no começo do filme aqui, ó. Eu tenho as fotos que eu tava tirando. Agora dá uma olhada do jeito que eu montei isso aqui. Eu coloquei isso aqui de base, porque eu precisava que o olho ficasse parado para eu poder abrir a pálpebra. E eu não encapei ele inteiro, eu coloquei elas só dos lados. E eu comecei a tirar foto, frame por frame, devagarzinho, movimentando um pouquinho, tira uma foto, movimenta um pouquinho, tira uma foto, movimenta um pouquinho, tira uma foto. Então, dessa forma, eu defini o início do meu filme. Falei, bom, ele pode começar com o olho abrindo, depois disso ele sai e vai caminhar pela mesa. Bom, gente, tive que voltar a luz porque eu tava meio cego aqui, não tava dando muito certo. Bom, então eu estava falando sobre as improvisações que acontecem, né, durante a fotografia, quando você faz nesse esquema aqui de não definir muito bem um roteiro. Tá? A gente sabia que teria uma caminhada na mesa, mas não estava muito definido. Tanto que quando eu comecei a filmar, eu não sabia com que ele interagir. Eu tinha pensado no final, que era o espirro, que eu falei que vai dar um teorzinho meio cômico. E eu falei, bom, eu vou trabalhar em cima desse teor cômico, então, a partir de agora. Porque na hora eu já imaginei que ia ficar muito legal, igual eu falei, essas duas pontas, né? Um cenário meio que de horror, mas que tenha um teor cômico. Eu falei, bom, vai funcionar. Então eu falei, bom, com que ele pode interagir aqui nesse cenário que vai ajudar, que vai ancorar essa sensação? Aí eu olhei pro lado e vi meu óculos. Falei, bom, cara, eu acho que um olho, né, teoricamente, ele não vai gostar de um óculos, né? Então eu falei, bom, aí eu já posicionei o óculos. Aqui a gente vai voltar no vídeo. Eu posicionei o óculos para ele vir e interagir com esse óculos. Ele olha para a lente e dá uma negativa, né? O óculos empurra, é que tá sem áudio, no áudio dá pra ver. Ele dá uma negativa assim e continua andando. Então, coloquei o óculos pensando justamente nesse tom para ele negar e ficar um pouco mais cômico também. Falar, pô, não, um olho e um óculos, realmente ele não vai gostar desse óculos ali. E já tinha feito esses testes para mobilidade, interação com o cenário e improviso, que é o que a gente está falando aqui agora. Saber improvisar e saber a hora de improvisar, tá? Não é qualquer ideia que vai surgir no meio do caminho que você vai pegar e fazer aquilo, porque você pode se perder facilmente. Aí que talvez o pessoal que eu falei que talvez se incomode de não ter roteiro vai vir e vai falar, ó, mas se eu tivesse o roteiro pronto, você não ia ter esse problema. Porém, eu acho que vale a pena você correr esse risco se você souber, né, mediar ali o que você está pensando ou não. Mais uma vez, evita coisas muito complicadas, porém, de ficar aberto para complicar um pouco funciona, desde que essa complicação você consiga sanar. Se você pensou na complicação, você tentou e você viu que não deu certo, bola pra frente, esquece aquilo e continua fazendo simples. Isso porque, mais uma vez, eu vou lembrar que a gente está conversando para pessoas que vão tentar a primeira vez.
tá? Se você fizer o primeiro vídeo simples e ver que dá certo, quando você for fazer o segundo, o terceiro, você vai aumentando as dificuldades naturalmente. Naturalmente isso vai acontecendo, desde que você tenha um interesse, desde que você goste de fazer aquele vídeo, né? Então bola pra frente. Áudio. Outro ponto, a gente falou de iluminação, cenário, improvisação, agora o áudio. O áudio, ele normalmente ele pode apresentar um problema, tá? Porque você tem que gravar ele depois do filme pronto. Não tem como você gravar durante, até porque você vai estar fotografando, né? Não tem como você gravar um áudio na fotografia. Fica claro isso, né? Então, o que eu fui procurar? Eu pensei, na verdade, né? Eu falei, bom, já que vou apostar nesse cômico, eu vou apostar no áudio cômico também. Então, de primeira, eu tinha imaginado só colocar uma música de fundo enquanto ele caminhava. Depois eu falei, não, e se ele cantarolar, né? Aí eu falei, bom, vou testar minhas habilidades de dublador e vou dublar esse filme. Então, eu fiz ele inteiro, fechei o filme, quando ele estava pronto já, editado, com a velocidade pronta, ele só não tinha o áudio e a música. Eu falei, bom, vou dublar. Aí, o que eu fiz? Eu gravei aqui. Cadê? É. Vamos ver. E deu. Então, qual que foi? Como que eu fiz isso? Eu fechei o vídeo e pra fazer essa dublagem, por mais que o seu objeto, o seu personagem, ele não for fazer só cantarolar ou fazer barulhinhos igual o meu fez, se o seu objeto for conversar, você tem que fazer da mesma forma também. Você tem que fechar o vídeo e você vai dublar enquanto você assiste esse vídeo. Que nem eu coloquei no meu celular na minha frente, peguei o outro celular, enquanto eu assistia aqui, eu dublava simultâneo aqui. Porque fica muito. O encaixe dele depois no vídeo é perfeito. Tá bom? Quer ver? Viu? Então ele fica certinho, depois era só colocar, que não precisava depois fazer cortes no áudio nem nada. Simples, tá? E outra, o que eu falei, ele que ancorou a ideia, né? Ele fazia aqueles barulhinhos, em algum momento ele fala cheira, cheira, né? Que tipo, ele tá explicando uma ação, isso também dá essa brincadeira, isso fica engraçado também. O espirro, né? Ver um olho espirrar, quão maluco é isso, né, mano? Então, esses pequenos detalhes, eu acho que eles fazem muita diferença sim no vídeo. Então, exercitem a criatividade enquanto vocês fazem o vídeo de vocês, tá? Aí, a ambientação que lembra Halloween, eu tinha pensado isso lá no começo, Doces ou Travessuras, teor cômico. Direitos autorais, a gente vai falar disso, só que na edição, porque além do áudio, tem essa música de fundo, tá? E essa música foi criada por uma pessoa e a gente tem que dar créditos para quem cria as coisas. A gente não pode usar, copiar e simplesmente dane-se, não. Isso aqui é muito importante, na verdade. Seguindo. Então vamos lá, fotos e improviso. Improviso a gente já falou bastante dele, mas vou continuar falando aqui. E a gente vai falar um pouco das fotos. Vamos lá. Bom, vamos lá. Fotos e improviso. Essa parte aqui, ela seria muito mais interessante, assim, muito mais rica, na verdade, se a gente fizesse uma oficina presencial, tá?
Porém, não deu dessa vez. Talvez, vamos torcer aí para abrir um próximo edital que ofereça, né, o suporte para a gente conseguir fazer uma presencial, que aí seria bem interessante. Essa parte aqui, ela acabaria sendo a maior parte da oficina, tá? Porque é o que dá mais trabalho, é o que mais demora. Para vocês terem uma ideia, eu contei aqui, esse vídeo que eu fiz, que ele tem... Quanto tempo que ele tem? Vamos ver. Esse vídeo tem 35 segundos. Ele é super curto. Eu tirei 277 fotos. Então assim, ainda assim poderia ser mais. Já que se a gente for contar que normalmente, né, uma câmera aí de cinema, ela filma 24 frames por segundo, ou seja, são 24 fotos por segundo. Vou até abrir a calculadora aqui para fazer essa conta. Calculadora. Seria 24 fotos vezes 35 segundos, daria 840 fotos se eu fosse fazer no frame de uma câmera filmadora, padrão, comum. Deu 277 e eu acredito que o movimento já ficou fluido, né? Ele ficou ok, ele não ficou quebrado, ele não ficou pulando. Então assim, você não precisa, óbvio que se você quiser você pode, mas você não precisa fazer igual uma câmera filmadora, 24 fotos a cada segundo. Na verdade, isso é muita coisa, né? Daria um belo de um trabalho, né? Ficaria fluido. Mas como eu falei lá no começo, né? O stop motion, ele é muito bonito por conta dele ser um stop motion. Essa característica dele de ser feito muito, muito manualmente, né? Então, 270 fotos, 277 fotos é bastante, mas ainda assim não é muito. Mas foi o suficiente, tá? Para fazer 35 segundos de uma historinha que começa, termina e dá para entender o que aconteceu ali, tá? Seria mais interessante, que eu falei, ser presencial, porque daria para acompanhar passo a passo mesmo. Demoraria bastante? Demoraria, mas a gente não faria um vídeo tão comprido, tá? Faria uma coisa menor, tá? Eu até penso em fazer uma presencial algum dia aí, vamos ver se dá certo. Eu filmei eu tirando as fotos pra gente poder ver. Porque assim, a gente tá acostumado, Instagram, Facebook, Twitter, tudo os caras te dão time-lapse. Então assim, se acelera absurdamente um processo. O que a gente vê muito, por exemplo, de time-lapse é de desenho, por exemplo, né? O cara fazendo um desenho lá, em 30 segundos, parece um cara montando uma arte incrível. E assim, eu acho isso um pouco prejudicial, na verdade, né? Um pouco não, acho isso muito prejudicial, porque a gente perde um pouco dessa noção de tempo que demora para fazer as coisas, né? Nem tudo é tão rápido, nem tudo é de imediato, né? E uma das coisas que é muito importante para fazer um vídeo aqui desse jeito, nesse formato, é a paciência, tá? É necessário ter paciência para se montar um vídeo que tenha uma fluidez interessante, tá? Se você fizer com pouquíssimas fotos, você vai ter uns pulos assim, né? Você não vai ter um movimento, você vai ter uma coisa muito quebrada. Então, é importante vocês terem a noção que é necessário ter paciência. E também o que é interessante vocês saberem, que se 277 fotos fizeram 35 segundos de vídeo, se vocês pensarem num vídeo muito longo, fizerem um roteiro muito extenso, vocês vão ter um trabalho muito absurdo, tá? Se vocês quiserem um vídeo de 1 minuto, aí vai estourar mais de 500, 600, 700 fotos aí, tá? Então, assim, às vezes dá a impressão que é ingrato, né, essa produção. Porque você tira foto, aí quando você vai editar para colocar na velocidade do vídeo que você quer, ele encolhe muito. Você fala, nossa, mas eu tirei 100 fotos e deu 10 segundos, né? 5 segundos, e ainda assim, às vezes você deixa ele meio travado para ter mais tempo. Então assim, não caia nessa cilada de você deixar um vídeo mais travado só para ele ser mais comprido, tá? O vídeo não tem que ser enorme para ele ser um vídeo legal, para ele ser um vídeo interessante, para ele ser um vídeo bonito, tá? É importante você manter essa fluidez. Na hora da edição, que eu vou explicar aqui também, eu vou mostrar ali onde você aumenta, diminui a velocidade para você ter um vídeo com a velocidade que você quer, tá?
Então vamos lá. Cadê? Bom, então aqui, vamos ver, é o vídeo da cena final, da cena do espirro. Aqui a gente tem muita coisa para ver nesse vídeo aqui, sobre as fotos, tá? E sobre gambiarras também, sobre improvisações, tá? Então vamos lá. E aí também vai ter a parte pra gente ver como que ele flutua, tá? Pra ver como que eu fiz isso aí. Primeira coisa sobre as fotos, tá? É que demora. Nossa, demora pra caramba. É uma coisa assim que tem que ter paciência. Então, ó, eu vou deixar o vídeo rolando e a gente vai conversando aqui sobre isso. Então, você pode reparar, deixa eu dar o play aqui de novo, que assim, é um movimento pequeno, uma foto, movimento pequeno, uma foto, movimento pequeno, uma foto. E isso você vai repetindo várias vezes. Ele vai caminhando, independente do movimento que ele for fazer, você vai fazer isso várias vezes, tá? Com calma, beleza? Porque demora, gente, isso demora mesmo. Uma dica que eu acho interessante para isso é você escolher uma cena pequena, tá? Uma cena curta, você tira as fotos e ou você já edita para você ver como que ficou o movimento, ou então você passa rápido as fotos no celular, porque você consegue ter a noção de como que tá aquela movimentação, tá? Porque assim, é que eu particularmente eu tô um pouco acostumado, né, com essa movimentação, então eu sei o quanto que eu tenho que movimentar para aquele movimento ficar fluido. Como vai ser a primeira vez, né, talvez pode ser a primeira vez de vários de vocês, é interessante vocês verificarem uma cena para ver se aquela movimentação está sendo suficiente. Porque às vezes a gente quer fazer rápido, né, ou a gente não tem a noção de quanto a gente precisa movimentar, e a gente tira as fotos e quando vai fazer a edição, o negócio fica tudo picado. Ele vai dar uns teletransporte que a gente fala, né? Ele não caminha, ele vem quicando. Então, se vocês puderem pegar uma cena curta e fazer essa edição antes, ou então só passar rápido na câmera, igual eu falei, já dá para ter a noção de quanto você precisa movimentar para aquela cena, para aquela movimentação ficar do teu gosto. Beleza? Outra coisa interessante para falar aqui, lembra que eu falei do peso dessa massinha e do quanto é importante você ter estabilidade para fazer o movimento? Olha aqui, nessa parte aqui, eu estou fazendo exatamente o movimento do espirro. Então, é nítido que o olho ele gruda na mesa, ele tem peso suficiente para eu pressionar ele e ele fica, quer ver, ó? Olha lá, eu abaixo ele um pouquinho, ele fica. Se fosse uma esfera lisa, por exemplo, ele não ia fazer esse movimento, ele ia ficar rodando pela mesa. Como ele é uma massinha, ele é um pouco grudento, ele tem peso suficiente para fazer isso, a estabilidade dele é boa. Tá? Então aí está dá para ver, né, a vantagem de se escolher bem o objeto que você vai animar. Tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante aqui, a gente tem que saber sobre gestual. Pô, mas gestual de olho? Sim, gestual de olho. Nesse caso aqui, eu estou fazendo ele aqui, né? Cadê? Aqui. Ah lá. Ele cheira a flor, gira, ó, tudo muito devagar, tá? Aí ele levanta e ele começa a baixar. Por quê? Qual que é o movimento padrão de espirro? Né? Você levanta, abaixa, espirra e vai um pouco para trás. Tá? Esse é um gestual que dá para entender que ali teve um espirro. Aí a hora que você encaixa com o áudio, fica perfeitamente um espirro. Tchim. Tá? Então, se ficar atento ao gestual de qualquer coisa que você está animando ali é muito importante para ele realmente dar a impressão que ele está fazendo aquilo, qualquer coisa. O espirro é muito nítido. Opa, peraí. O espirro, ele é... Ah lá, voltei. Ele é muito nítido, né? Que é essa movimentação aqui. Então, é muito importante ficar atento ao gestual. Sempre lembre do gestual quando vocês estiverem animando alguma coisa. Outro ponto. Aqui agora as coisas... a parte do vídeo que ele espirra, né? Ele fica meio bravo.
e as coisas se afastam dele, tipo a Carrie é estranha, né? Que ela fica brava, as coisas saem voando assim. E é bom ficar atento também, já que se vocês forem fazer alguma coisa nesse sentido, as coisas vão se movimentar juntas. Então, você tem que se movimentar as coisas ao mesmo tempo. Você mexeu um pouquinho a flor, você mexe um pouquinho a caneta, mexe um pouquinho o pato. No caso do exemplo dessa cena, tá? E você faz tudo isso sempre olhando pro visor do teu celular ou da tua câmera, se estiver usando uma câmera em vez de celular, tá? Porque é ali que tá o vídeo, é ali que tá a cena. Então, às vezes, a gente pode fazer olhando por fora e a gente perde um pouco a noção. O importante é vocês também olharem diretamente na câmera, tá? No visor do celular. Cada foto vocês afastam as coisas ali, tá? Outra coisa importante antes de falar do flutuar é sobre as gambiarras, tá? Essa daqui, particularmente, foi uma gambiarra bem maluca que eu fiz e deu muito certo. Eu precisava deixar o celular, como vocês estão vendo ali, deitado. Eu precisava tirar as fotos deitado para ele ficar no formato que eu queria. E ele precisava ficar estável, né? Ficar firme. Então o que eu fiz? Dá pra vocês verem, ele está em cima de uma tampinha. Ele está em cima disso aqui, ó. É a tampa do estojo que eu tenho aqui. Eu coloquei o celular de assim. E eu peguei um elástico de cabelo e passei aqui assim, ó, em volta. Então o elástico ficou segurando o celular na tampa. Foi o suficiente para ele ficar estável, para ele ficar firme. E ó, essa caixinha aqui, ela tem uma base grande, ela se movimenta muito fácil, ó. Ainda mais em cima da mesa que é lisa, tá? Então ela se movimentando assim, deu a facilidade, né? E permitiu também deixar o celular fixo, firme ali, para que eu pudesse tirar as fotos. Eu tenho um tripé. Perfeito. Se seu tripé se precisar deixar o celular deitado, se seu tripé fazer esse movimento, o tripé é baratinho, realmente dá para comprar. Mas se o seu celular precisar ficar em alguma posição que o tripé não fica, aí você pode usar a sua imaginação para criar essas gambiarras, tá? Amarrar o celular em alguma coisa, colar ele em algum lugar, sei lá, assim, existem... Brasileiro é bom nisso, existem diversas maneiras de se criar uma gambiarra. Essa foi a minha, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês quiserem inventar diferente, né? Óbvio que eu acredito que vocês conseguem fazer isso. Mas eu acho muito importante pontuar isso porque, mais uma vez, a gente está aqui aprendendo para quem tem um celular e um sonho, tá? Um celular e um sonho, a gente tem que improvisar as coisas. Então vamos seguir aqui. Aí agora vai entrar o ponto que eu acho que é a parte mais legal do vídeo, que é quando o olho flutua. Como que eu fiz isso? Lembra que eu falei pra vocês também que tem o trilhozinho e tem aquele esqueminha do gancho? Que ele fixa e você pode fazer as coisas pularem e tal. Eu levei em consideração isso e fiz dessa mesma mecânica. Entendeu? Só que como que eu fiz? Eu peguei um palito de churrasco, pintei ele de verde. Quer ver, ó? Olha lá. Um golinho na água aqui. Olha lá, pintei ele de verde, espetei o olho. E aí foi manual. Aí é tudo controle na mão mesmo. Primeira foto, o olho estava ali, eu queria que ele flutuasse, correto? Foto. Aí eu começo eu desgrudo, tá vendo como ele estava grudado na mesa? Eu desgrudo ele da mesa, aí eu começo a firmeza na mão, foto. Levanto, foto, levanto, foto, levanto, foto, levanto, foto. Aí é questão de calma e firmeza na mão. Se tiver outra pessoa para te ajudar a fazer isso, às vezes é até mais fácil. Que a pessoa se concentre em segurar alguma coisa assim para flutuar e você vai tirando as fotos, tá? Pode ser que fique mais fácil. E a gambiarra da amizade é essa. Por que eu pintei de verde esse palito? Porque depois eu tive que editar essas fotos, eu peguei todas essas fotos e editei no Photoshop para remover esse objeto que era o palito e remover aquela sombra ali também. Tanto que, ó, você pode ver que na foto ali, ó, a sombra do palito também sai. Então é importante quando você for limpar a sua foto, para no caso que eu queria fazer esse movimento, sobe e desce, quando você for limpar a sua foto, você limpa tudo que aparece, o palito e a sombra. Eu pintei de verde porque eu tenho a impressão, não sei se funciona assim, mas eu tenho a impressão que o programa ele reconhece mais fácil um objeto com uma cor muito diferente para ser removido. Não vou explicar aqui como que faz para remover um objeto de uma imagem, porque se você procurar no YouTube aí, você com certeza acha 1000 maneiras diferentes de você remover e todas são super rápidas, tá? Não é nada difícil assim.
E aí, outro ponto legal aqui. No vídeo, ele sobe e desce umas 3, 4 vezes. Ele fala... Eu só tirei as fotos de uma vez. Eu tirei as fotos dele subindo uma vez e descendo outra vez. Por quê? Porque eu posso pegar essas fotos e repetir elas na frente. Eu não preciso, já que ele vai fazer um movimento repetitivo, ou seja, um movimento igual, ele vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Se eu tirar as fotografias de uma vez subindo e uma vez descendo, ele fez esse movimento uma vez. Se eu repetir, ele faz outra. Se eu repetir, ele faz outra. Se eu repetir, ele faz outra. Então ele pode ficar infinitamente subindo e descendo só com as fotografias que eu tirei de uma vez subindo e uma vez descendo. Claro isso, né? Isso funciona também para abertura e para o final do vídeo, que eu vou falar isso já já. E aqui também eu tinha mostrado já um pouco desse vídeo, mas eu vou mostrar mais um pouco, que é a imagem, né, o começo e o final do vídeo. Também, mesma coisa. Foto por foto, devagarzinho, vai testando. Aqui eu não precisei fazer gambiarra. Por quê? Porque tem esse ring light e ele tem o encaixe do celular. Então eu só precisei encaixar o celular retinho, em cima do olho, encaixar ele em cima. E aí, pelo menos o celular estava fixo, não precisou de gambiarra. A única coisa que precisou foi da calma, da paciência, tá? E da perseverança para fazer esse olho se movimentar, essa pálpebra abrir. Ver, ó. Vamos indo aqui, ó. Olha lá, ele vai abrindo devagarzinho, movimenta, tira foto, movimenta, tira foto, movimenta, tira foto. Vamos adiantar aqui, que a gente não precisa ver tudo também não. Olha lá, já tá bem, lá, tá bem aberto. Aí a pálpebra ela começou a quebrar. A massinha, essa massinha já é um pouco velha, né? Ela começou a dar uma quebradinha, só que eu olhando ali o resultado, não me incomodou. Eu falei, não, tudo bem, pode ser um desabrochar assim, sem problema. E eu me entreguei pra isso. Eu falei, bom, tudo bem, já que ele vai quebrar, então que quebre, não tem importância. É isso que eu falo, que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, porque, por exemplo, já estava mais da metade dele aberto. E aí começou a gerar esse problema. Então, às vezes, compensa você abraçar um problema, abraçar o BO e deixa, engloba ele no filme e fala, era de propósito. Tantas coisas aí, de tantos filmes que a gente vê que foi um erro, que ficou muito bom, né? Que você fala, não, pode ficar, né? Não estragou o vídeo, não estragou o filme, né? No caso. E lá, ele todo zoado ali já, as pálpebras, acho que eu não consigo, acho que eu não chego a movimentar ele fora do... Aqui eu tenho esse outro vídeo aqui, ó. Ali, aqui ele já tá, eu já tô fazendo ele sair dali de dentro para iniciar a caminhada. E aqui sim foi meio que um probleminha, porque fazer ele ficar grudado nesse negócio também tava dando um pouco de trabalho. Agora repara numa coisa, tá vendo esse negocinho aqui, ó, que tá ali? Ele não tem base, ó. Ele fica dançando. O que eu fiz? Como a câmera tava de cima, eu peguei um pedaço de massinha e colei ele em cima. Olha lá. E a massinha colou na mesa e esse aqui ficou fixo. Então assim, esses improvisos a gente só vai descobrir que precisa quando o problema aparecer. Quando eu vi que eu precisava tirar esse olho, que acho que nesse aqui ele não tem, ó. Ah não, esse aqui eu já tinha colocado já. Quando eu descobri que ele ia ficar mexendo, ia ficar bambo ali, não ia me dar firmeza, eu colei a massinha embaixo, resolvido, tá? Então esse tipo de pensamento assim para resolver que é importante, né? Que é vocês olharem para o problema e falar, bom, como eu posso resolver? E ali, ó, ele também, aproveitei que essa pálpebra estava aqui já quebrando, eu comecei a colar o olho em cima dela para ele ficar fixo ali. E nessa parte do vídeo vocês podem ver que acho que é uma das partes que ele dá uma... Tipo, ele não é tão... como posso falar? Ele não fica tão certinho em movimento, ele dá um pulo a mais, assim. Eu também aceitei porque eu falei, cara, tá difícil, ó. Tive que dobrar o negócio, fazer ele ficar tortinho pro olho poder sair. Olha lá. Quando começou a sair, ficou de boa, que ele ia andar em cima da mesa e não tinha problema, ó. Feito. Mal feito, feito. Mais um. Terminei aqui. Aí, voltar naquela ideia que eu falei da repetição.
de flutuar, que às vezes a gente precisa, pelo menos eu, né? Eu acho que é legal você ter um início e um fim. Dá também para deixar sem início e fim, só uma cena isolada, não tem problema nenhum, mas nesse em específico, eu queria uma abertura e um final. Já que ele ia ser simples, ia ser só um passeio, né? Ele não ia falar com ninguém, nem nada. Falei, bom, eu quero um início e um final. E na mesma ideia de repetir aqueles movimentos, eu repeti a cena do início. Só que o que eu fiz? Eu inverti as fotos. Quer ver, ó? É a mesma cena, vocês já viram isso. Olha lá, ó. Abrindo o olho, ele dá o zoom e aqui ele sai. Lá no final, ó, opa, ele vai fechar o olho. São as mesmas fotos, ó. Só que, olha lá, quer ver? Só que eu inverti. Ele só vai fechar e o vídeo acaba. Então você usar o início para ser o final também funciona bastante mesmo. Existem várias coisas aí, vários filmes nem tanto, mas alguns curtas, até alguns desenhos, algumas coisas assim que você encontra essa ideia, tipo, de começa de um jeito e termina exatamente do jeito que começou, né? Só que ao contrário, no caso, começou abrindo, termina fechando, né? É uma ideia também, uma dica aí, caso vocês queiram aplicar isso no vídeo de vocês. Bom, pessoal, então passamos por fotos e improviso, que é um ponto muito importante, né? Deu pra ver que é bem importante essa parte, crucial para sua animação. E agora a gente vai caminhando para a última parte, que é a parte da edição. Então a gente já passou pela pré-produção e pela produção, né? A pré, escolhendo o cenário, definindo o tema, escolhendo o objeto que vai ser animado, sabendo o que esse objeto precisa ter, principalmente equilíbrio, para a gente conseguir animar muito bem. E a produção a gente acabou de passar por ela, que são as fotos, né? A gambiarra das fotos, as fotos. E bom, vamos supor que você já fez toda essa parte, você tem suas fotos certinhas, já tiradas em ordem. E isso é importante lembrar também, tá? Parece que é básico assim, mas às vezes a gente esquece disso. Quando vocês forem tirar as fotos, tirem em ordem, tá? Porque se vocês bagunçarem ela, fica muito mais difícil de encontrá-las depois para fazer a edição. Então se vocês tirarem certinho a cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, fazer o vídeo correndo para frente, né? E não misturando, não começa pelo final, né? Não, vou começar pela cena mais difícil. Não aconselho, eu aconselho começar do começo pro final, tá? Que aí pra fazer edição, ainda mais que é no celular, ficar procurando foto é um pouco complicado. Então vocês façam isso. E outra, façam isso tipo no mesmo dia, ou então, porque às vezes vocês tiram fotos com o celular. Eu comecei a tirar foto hoje aqui do meu vídeo, né? Tá? Pra fazer meu vídeo. Aí eu parei, sei lá, daí eu saí, tirei várias outras fotos, recebi fotos pelo WhatsApp, isso vira uma emboleira depois. Então se vocês puderem tirar essas fotos em ordem, tudo de uma vez, eu aconselho, tá? Vamos lá. Bom, que editor que eu vou indicar aqui? Eu vou deixar ele na descrição, o nome dele na descrição, tá? É um editor gratuito e assim, como eu falei, aqui é para quem tem um celular e um sonho. Obviamente, ainda mais edição, tá? Que hoje em dia as pessoas estão editando muito bem por conta de TikTok e todas essas coisas, tá? Então, se você souber de um editor melhor, ou se você tiver um editor pago, ou algum editor que também não é pago, mas você acha melhor do que esse que eu vou indicar, fique à vontade de usar ele, tá? Eu só estou indicando esse aqui porque eu sei que ele é gratuito. E aquela ideia que eu falei, um celular e um sonho. Então ele tem algumas limitações, tem como você pagar o premium dele, mas o que eu fiz tudo que eu fiz foi no grátis, tá? Pra mostrar pra vocês que é possível, é de boa. Tá? Tem algumas coisinhas que é um pouco chato aqui, mas a gente releva, dá pra fazer, tá? Então é o seguinte, você vai abrir seu editor, você vai lá, clica em novo, beleza? Clicou em novo, aí que tá, por isso que eu falei que é interessante deixar todas as fotos em ordem. Ele vai abrir, né? Você pode clicar em vídeo, ou em foto, ou em todas, você vai em foto, porque a gente tirou fotos, correto? E aí já entra a primeira limitação dele. Você consegue selecionar só 20 fotos, de 20 em 20,
tá? Então, você vai lá, seleciona 20 fotos e clica em Year. A hora que você clica em Year, né, ele vai abrir todas as fotos ali. Aí você pode ver que, ó, aqui ele está marcando, que eu circulei em verde aqui embaixo, 1:20. Então, a velocidade que ele está aqui, 20 fotos estão correndo em 1 minuto e 20. Ou seja, isso aqui está muito lento. Só que mexendo nele, eu vi que tinha como eu acelerar o tempo direto nas fotos. Porém, eu teria que acelerar foto por foto. Então, eu achei meio complicado. Então, o que eu fiz para editar esse vídeo? Eu fui fazendo por blocos, né? Ó, blocos de 20 em 20. Então, eu fui lá, selecionei as 20 primeiras fotos, dei Here. Aí ele vai abrir essa tela aqui para você. Aí tá vendo aquele círculozinho verde lá em cima, com aquela setinha para cima? Quando você clica ali, ele vai transformar essas fotos em vídeo. Só que um vídeo de 1 minuto e 20. Que é um vídeo muito longo para 20 fotos, igual a gente falou. Mas beleza, você vai fazer isso com todas as suas fotos. Com todos os seus blocos de 20. Até acabar as suas fotos. Até você ter feito no vídeo inteiro. Feito isso, você vai lá de novo, você volta no início, você vai no vídeo ao invés de foto, onde está circulado ali. Aí você vai ter todos os seus blocos de 1 minuto e 20. Correto? Aí você vai clicar no primeiro, você vai abrir só ele. Clicou no meu primeiro bloco de 1 e 20 e vamos lá. Você vai vir aqui e vai clicar em velocidade. Tá? Tudo que é onde tem que clicar eu circulei de verde para ficar mais fácil. Beleza? Você vai clicar em velocidade e ele vai abrir para você um trilhozinho. Tá? Que vai ter vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Pelo que eu vi, é meio que um padrão. Você pode colocar no último. Assim, óbvio que vai depender da velocidade que você quiser. Então, você vai testando. Mas para ele ficar com essa velocidade desse meu vídeo aqui, que eu acho que é uma velocidade boa, tá? Você pode torar o pau lá. Você põe tudo, até no final. Pá! Aí você pode ver, ó, que na minutagem ali, onde estava 1 minuto e 20, foi para 1 segundo ponto 9. Tá? Então a gente tem as 20 fotos aí em 1 segundo ponto 9. Tá? Não são 24 frames por 1 segundo, mas tá quase ali, né? Tá meio que na metade. Fez isso, seu bloquinho de 1 minuto e 20 vai ficar com 1.9. Ou mais ou menos, depende. O importante é você acelerar esse bloco de 1 minuto e 20, porque não pode ficar 20 fotos passando em 1 minuto e 20. Vai parecer aqueles slides de casamento das antigas, sabe? Ficava passando aquele slide das pessoas e tal, lento. Não é isso que a gente quer. Ali tá marcando, tá vendo? 1:09. Aí você vai e clica naquele botãozinho em cima de novo. Aí você vai fazer mais uma vez, você vai fechar o vídeo. Só que em vez de fechar ele com 1 minuto e 20, você fecha ele com 1 segundo ponto 9. Você vai fazer isso em todos os seus blocos. Fez isso, você vai juntar todos. Mesmo esquema. Você vai lá em vídeo e vai estar todos ali em ordem, porque você tirou as fotos em ordem e você criou os vídeos em ordem, correto? Aí você vai adicionar todos os vídeos, tá? Porque cabe, tá? Como ele seleciona no máximo 20, a não ser que você tenha feito um vídeo com muitas fotos, muito longo, mas, por exemplo, o meu coube certinho, né? Ele era curtinho. Aquela ideia, faça um vídeo curto para testar. Colocou tudo certinho, aí você pode adicionar os efeitos. Como funciona os efeitos, né? Vou colocar aqui o vídeo de novo. Ó, o que são esses efeitos? Isso é um efeito, tá vendo essa craquelada? Ó, isso é um efeito. Isso é outro efeito. Tá vendo? Sem efeito, só o vídeo rolando, só o vídeo rolando. Aquele zoomzinho é um efeito. O que mais de efeito eu coloquei aí?
Esse é outro efeito. Eu acho que tem mais uma craquelada aí no final de efeito. Não, não tem. Enfim, eu coloquei aqueles efeitos ali. Então, como que você vai fazer? Cadê meu slide de efeitos? Efeitos. Você vai clicar aqui no efeito e ele vai abrir essa régua embaixo para você. Então você vai ter vários. Aí é a questão. Você vai ter que procurar. Porque eu não sei que efeito que você quer colocar no seu vídeo. Os que eu coloquei no meu foi aquele efeito de desfoque, aquele efeito de tipo que parece que a televisão dá aquele delay. Por quê? Porque a minha estética era de terror. Por mais que ele tava ali no cômico, né? Ainda era uma estética de terror. Então, casa, percebe? Percebe como que a linguagem cinematográfica, no caso, essa linguagem, ela é muito intuitiva, de tanto filme que a gente já viu. Todo mundo aqui, a gente é criado, todo mundo aqui, até são 30 a mais aí, eu entregando a minha idade, a gente foi criado num ambiente de muito, hoje em dia muito mais, né? Mas a gente foi criado num ambiente de imagem em movimento, tá? Pessoal aí, a geração Z mais ainda, então, essa aí entra uma das importâncias, né, de saber produzir um vídeo, de saber como montar um filme e colocar intenção naquele filme, naquele vídeo, naquele curta, naquele comercial, né? Eu vou colocar essa iluminação porque eu quero que a pessoa que está assistindo sinta tal coisa. Eu vou colocar esse craquelado de efeito porque eu quero, porque faz sentido com um filme de terror, né? Eu vou colocar aquela sombra comprida porque faz sentido com um filme de terror. Eu vou fazer um olho espirrar porque eu estou misturando com comédia, sabe? E essas construções, elas vão capacitando a gente cada vez mais. Isso é muito importante, muito legal. Capacitando a gente a ter um olhar crítico em cima de tudo que é apresentado para nós. Tudo que é montado e apresentado para nós. Desde comerciais até filmes. Então, o deleite do filme vira outro, né? Você fala, esse diretor é bom por causa disso. Porque ele coloca coisas ali, muitas vezes, nas entrelinhas, né? Coisas assim, que ele não te entrega de cara, ele coloca ali de fundo. E você vai consumindo aquilo, inconscientemente você consegue entender aquilo. Mas quando você consegue conscientemente observar aquilo num filme, num vídeo, num comercial e falar, você tá querendo me pegar nessa, então a vida muda. A vida vira outra coisa, cara. Assim, sinceramente, fica muito mais legal, você consegue entender por que diretores bons são diretores bons, né? Por que um bom editor é um bom editor, né? Você começa a consumir isso com um pouquinho mais de clareza. Tanto que quando a gente vou mudar um pouquinho de assunto, mas é coisa rápida. Quando eu trabalhava com formação de professores, né? E a gente trabalhava com a criação de animação em stop motion, com formação de professores, ou qualquer tipo de criação cinematográfica, fazia vídeos de pessoas, né? Não só de animação. A gente tratava dessa linguagem, a gente falava muito disso. A gente falava, cara, essa é uma aprendizagem que os alunos merecem ter. Eles precisam. E é uma aprendizagem extracurricular. O currículo ele não te ensina isso. E isso é muito necessário. É uma linguagem. Se você está num mundo que é bombardeado de mídias, né, de movimento e som a todo momento, e você não consegue ler aquilo, é a mesma coisa que você morar num país que você não sabe falar a língua. Esse é um exemplo que a gente sempre usava. Então, assim, é muito importante, né? Parece besteira, né, falar isso, mas não, é importante saber, sim, como que funciona a criação de um vídeo, de um comercial, de um filme, de um curta. E isso aqui pode proporcionar isso sim, tá? Então, voltando, pra deixar isso muito mais longo. Nessa parte dos efeitos. Teste, tá até escrito ali, ó, teste, procura, o que tem a ver com o seu filme, o que tem a ver com a tua narrativa, o que você está querendo dizer, pode ser a coisa mais simples do mundo, quando a gente começa a falar assim, porque a narrativa do filme, a intenção, parece que o negócio é complicado, não, às vezes sua mensagem é curta e grossa, sua mensagem é aquilo ali, ó, às vezes você nem tem mensagem, você só está treinando a movimentação,
testando uma música com um movimento, testando alguma coisa. Às vezes não precisa, não é necessário. Mas se você tiver a intenção de colocar aquilo de propósito, tudo fica muito mais legal. Então, nessa questão aqui, nessa parte dos efeitos, procura. Fuça aqui, aí ó, até circulei ali, tem uma coroinha, aqueles são os premiums. Então, tipo, ou você paga para ter aquilo, ou você usa os básicos. Eu só usei os básicos. Aí como que você vai adicionar esse efeito? É simples demais. Você vai colocar, você tá vendo aquela reguinha vermelha em pé? Você vai colocar ela aonde você quer que o efeito comece no vídeo. Aí você vai apertar o botão do efeito ali, pum, e segurar. Enquanto você segura, o efeito vai acontecendo. A hora que você tira o dedo, ele para. Né? Então, por exemplo, aqui, ó. Quer ver? A hora que ele dá a tremida, ó, eu coloquei o dedo, tirei. A hora que ele começa, eu coloquei, tá vendo? Tem uns que são bem curtinhos, eu coloco e tiro. Só pra ele dar aquele efeitinho rápido, né? Aí vai do gosto de vocês, do jeito que vocês acharem melhor colocar esses efeitos, igual eu disse, tá? Não tem como eu ficar mostrando todos aqui. Porque tem muito, né? Esse aplicativo tem bastante efeito, isso eu achei uma coisa legal, bem legal. Aí, a gente vem para essa parte que também é muito importante, que é a parte da música. Eu coloquei aquela música... Não, agora não, peraí. Eu coloquei aquela música porque eu achei que ela combinou, né? Daquele mesmo esquema. Eu tava procurando uma música que fizesse sentido com a parte da piada ali, com a parte da graça do vídeo. Então, aí como que você coloca a música? Ou você clica ali onde eu circulei de verde na parte de cima ali, que está escrito adicionar áudio, ou então você clica direto em música aqui embaixo. Ele vai te abrir essa página aqui. Aí é que era mesmo esquema dos efeitos. Teste. Aqui tem muita música diferente. Aí vai depender do que? Do seu vídeo, do seu comercial, do seu filme, enfim. Depende da música que você quer colocar ali. Ah, mas eu quero colocar uma música de um artista aí que eu gosto. Pode colocar. Se você estiver fazendo pra você, não tem importância nenhuma. Só que se você colocar uma música de algum famoso, né? Se você postar no YouTube, provavelmente ele derruba. Né? Aí, não, mas eu quero postar, sei lá, direto no TikTok. Aí eu acho que funciona se você colocar a música direto pelo aplicativo. Acho que no Instagram também. Mas se você for montar um vídeo, eu quero participar de uma mostra de animação. Aí você não pode colocar qualquer música. Aí você precisa procurar uma música, que no caso essas músicas aqui, a gente vai cair lá naquela ideia que eu tinha falado nos slides atrás, do direito autoral. Essa aqui ela te fornece, então você pode usar essas músicas de boa desde que você dê os créditos, tá? Então tem que ficar atento a isso. Eu quero colocar a música de um artista que eu gosto. Põe, só que ela vai ficar ali pra você não vai poder postar, monetizar, quem sabe, né? Ou então se você estiver fazendo um comercial pra alguém, você não vai poder usar qualquer música, então você tem que ficar ligeiro com isso. Nesse caso aqui, eu fui no Kids, foi o que me chamou a atenção, mesma coisa, eu fui procurando, buscando, tentando achar ali alguma música que fizesse sentido ali pro meu vídeo. Aí eu fui nesse Kids. Aí tem vários, tá, gente? Vários mesmo, tem muita coisa. Aí, ele abriu eu fui olhando de cara, eu li esse Comedy Halloween. Aí eu falei, não, esse aqui foi feito pro meu vídeo, eu tenho certeza. Vamos ouvir a musiquinha? Fala sério, né? Deu certinho. A hora que eu ouvi ela, falei, cara, essa música aí, junto com os que o olhinho fazia, ia dar muito certo. Então eu até encontrei rápido, né? Foi sorte, mas eu poderia ficar aí muito tempo procurando. Agora a gente entra na parte dos direitos autorais. Inclusive, se você olhar aqui na descrição desse vídeo,
tá lá, tá tudo aquilo ali tá escrito, ó. Tá vendo que tá circulado ali embaixo? Tá escrito usar, naquele botão vermelho, então você clica naquele usar, ele vai entrar no seu vídeo e vai voltar a tela para lá e daí você acerta. Se você quer que ele toque a música inteira, se você quer só metade, aí você vai regulando ali. Isso aí, assim, é muito intuitivo mesmo, tá? Eu só acho ruim a única coisa que eu acho ruim de editar no celular é que é tudo muito pequenininho, né? Então, assim, você tem que ter um pouco de paciência de ficar ali mexendo, né? Às vezes vai muito pro lado, muito pro outro, tem que ter essa paciência ali. Essa é a parte ruim. Por isso que eu falo que se você tiver algum editor que você já está acostumado, que você gosta, que você prefere, tudo bem, você pode até pular essa parte toda aqui, tá? Aí você vai clicar ali embaixo no usar, aí tá vendo que tá escrito cópia? Ali, ó. Aí você vai clicar em cópia, ele vai copiar todas as informações, a música, o músico e aquele link ali. Aí o que eu fiz? Eu copiei, mandei pra mim mesmo, no meu grupo do WhatsApp, que eu tenho só eu, e dali eu peguei pra colocar na descrição do vídeo, tá? E isso já é o suficiente. Você está dando os créditos devidos ao artista que criou essa música, tá? E isso é importantíssimo. Quem trabalha com arte, com imagem, com música, cara, é necessário reconhecimento. Você não pode sair roubando as coisas das pessoas. Isso é inadmissível, tá? Se você for usar só pra você, eu fiz um vídeo pra passar, sei lá, em algum lugar, pros meus amigos. Não tem importância, não tem problema. O problema é você monetizar, você criar, tentar pegar visualização, like, essas coisas, sem dar os devidos créditos para quem fez o trabalho, tá? Então, aí você põe a cópia, tá? Vai lá, fecha o vídeo, seu vídeo tá pronto. Ou seja, essa é a última parte aqui da nossa aula, que eu acho que foi muito boa. Agora vamos falar um pouquinho, fazer uma revisãozinha aqui, rápida. Bom, então agora atenção para a revisão. O que é o stop motion? O stop motion é criar movimento. Então, através de fotografias, você vai criar movimento em algum objeto. Você tira fotos, edita, cria movimento, tá? Básico. O que a gente falou? Aqui a gente falou do pré-roteiro, né? Conversamos muito sobre isso, né? A ideia de você deixar levar um pouco, em vez de se engessar tanto desde o começo com um roteiro pronto. E isso, lembrando mais uma vez, isso vale para pessoas que estão começando, beleza? Para não ter tanta dificuldade assim, é mais fácil deixar aberto. Então, como que você vai fazer isso? Primeiro você define a temática, né? Que nem eu falei, você vai dar uma olhada nas coisas que você tem, você vai ver quais são os elementos que você tem disponível, você vai agrupar esses elementos semelhantes, que no meu caso foi esse esquema de monstros e tal, e você vai ver que história você consegue contar ali. Passo 1. Depois, a definição do objeto principal. Esse aqui a gente falou bastante, né? Eu falei muito sobre isso, porque é importante que seu objeto tenha equilíbrio para facilitar as coisas. Se ele for um objeto sólido, pronto, melhor ainda. Se não, você pode construir esse objeto e o material que eu indico para começo é a massinha de plastilina. Por quê? Porque ela é firme, ela é pesada, ela gruda um pouco e ela vai facilitar você a fazer movimento. Então você vai criando um objeto que tenha equilíbrio, a mobilidade do seu objeto, né, principal vai ajudar muito na hora de você tirar as suas fotos e montar o seu vídeo. Dei exemplo da construção horrorosa que foi esses bonecos aqui, eles ficaram, que nem eu falei, esteticamente até que não ficou tão ruim assim, mas a mobilidade deles era péssima, e a mobilidade péssima gerou um vídeo assim, todo craquelado, onde os bonecos, né, eles se movimentavam daquele esquema de teletransporte, né, que você vai quicando na tela ao invés de ter um movimento fluido, tá? Então aqui o exemplo claro de por que pensar bem no objeto que você vai animar. Seguindo. Essa questão aqui da construção do cenário, eu dei o exemplo que eu gosto de usar, que é o do desktop, ou a mesa de trabalho que vocês usam, né? Para ele interagir com aquelas coisas, porque é mais simples de se fotografar ali. Você vai ter um espaço reto, uma mesa lisa,
Então, esse aqui foi só um exemplo mesmo do que eu gosto de usar e é uma ideia para caso vocês queiram utilizar, porque é mais fácil, tá? Seguindo. Iluminação. Prestar muita atenção na hora da iluminação para o seu vídeo não ficar com aquela cara de amador, né? Quais as intenções do seu vídeo? Você quer que ele seja de terror? Você quer que ele seja um vídeo bonitinho, romântico, que ele tenha medo, que ele tenha afeto? Então você vai trabalhar com luz quente, luz fria, dar focos de luz no que você quer evidenciar ou não dar foco de luz no que você quer esconder, tá? Então prestar muita atenção na iluminação na hora que você for montar o seu cenário. Roteiro, aquilo que eu falei, nessa ideia que a gente está conversando aqui, o roteiro ele fica meio solto, tá? Você não vai criar um roteiro certinho para não ter complicações, né? Para você poder realmente ficar solto na criação. Mais uma vez, isso é só uma dica. Se você for uma pessoa que gosta de criar um roteiro, prefere ter a ideia pronta, fique à vontade. É da melhor maneira que for para você, certo? Áudio. O áudio ele também é tão importante quanto a iluminação, por exemplo, para dar o tom do seu filme, do seu vídeo, né, do seu clipe, da sua propaganda. Então você tem que escolher uma música que case bem, lembrando sempre dos direitos autorais, que eu acabei de falar isso. E se você for fazer uma dublagem, né, você precisa fechar esse vídeo primeiro, terminar esse vídeo, e depois você dubla assistindo o vídeo. Tá? Isso vai facilitar muito a sua vida, os encaixes no tempo, ele vai ficar certinho. Certo? Fotos de improviso. Aqui a gente conversou bastante sobre quando essa parte, né, que realmente a parte da produção, a parte que você vai dar vida ao seu objeto. Então, ter muita paciência, tá? Mais uma vez, stop motion é questão de paciência. Movimentos pequenos, você saber qual o gestual que você quer fazer. No exemplo do vídeo, no meu caso, o espirro, o gestual do espirro, eu tentei replicar ele exatamente como nós fazemos, por mais que o objeto fosse um olho, tá? Então sempre ficar atento ao gestual das coisas que você quer fazer. E o improviso, né, que é a gambiarra, né? Eu preciso tirar foto daqui de cima, mas eu não tenho um tripé, então inventa alguma coisa, cola seu celular em algum lugar, faz igual eu fiz, né? Usar uma tampinha de estojo para colocar o celular em pé. Então assim, usar a criatividade no improviso é muito importante, tá? Para quem não tem todas as ferramentas, né? Para quem tem só um celular e um sonho. Edição, a edição, é só você voltar uns minutinhos aqui atrás, se você não entendeu, só você ver de novo que está tudo bem, muito bem explicadinho. E lembrando mais uma vez, eu usei um editor gratuito. Se você tem algum outro editor que você prefere, que você já saiba usar, ou que você acha que é melhor do que esse, por favor, utilize esse editor. E por último, mas não menos importante, mais uma vez, sempre lembre de dar créditos para o trabalho de quem for, trabalho de terceiros, ok? Se você for colocar uma música que não é tua, coloque o crédito. Bom, e dessa forma, agora sim, a gente termina o nosso workshop. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Espero muito que vocês utilizem isso para criar, nem que for uma animaçãozinha de 5, 10 segundos. E caso você crie, eu vou deixar o meu e-mail aqui na descrição também, tá? Por favor, me envie esses vídeos. Qualquer pessoa, qualquer vídeo que você criar, pode ser curtíssimo, pode ser longo, pode ser uma propaganda, pode ser um curta-metragem, pode ser, enfim, o que você criar, por favor, me envie. Eu vou adorar ver, vou adorar trocar uma ideia com você. Se você precisar de alguma assistência, meu e-mail vai estar aqui embaixo também. Então, galera, muito obrigado e até uma próxima aí. Oh,